Esse aqui é uma demonstração, um vídeo para mostrar o funcionamento do software. Ele é para ser bastante intuitivo e simples, sem precisar ficar digitando muito. No caso, o monitor, a pessoa que fica monitorando e cadastrando o agendamento, ele vai ter esse campo aqui. Aqui ele também vai cadastrar o serviço e o funcionário que vai realizar o serviço. Na medida que o cliente tiver o telefone falando o nome, por exemplo, Marcelo, basta digitar a letra M. Se já tiver cadastrado, então é só selecionar. Automaticamente é verificado se o Marcelo já teve algum serviço, alguma coisa. Aqui já está o nome do Marcelo, cliente. Se ele tem preferência ou não, aqui esse campo, inclusive, corresponde a isso. Se ele tem uma preferência para um cabeleireiro, podemos botar aqui o e-mail, a data de aniversário, algum assunto relacionado ao cliente. Aqui então temos a opção agora de preencher esse campo aqui também que já visualizamos aqui quais são os horários agendados, o mês, o dia deste profissional. Caso eu não queira mais ele, basta clicá-lo mais uma vez, ou então selecionar um outro profissional no lugar dele, né? Que nem agora a Marga está selecionada, ou então simplesmente posso voltar aqui para o Christopher. O serviço que vai ser realizado, mais adiante eu vou ver onde que vai ser feito o cadastro. Isso aqui é facilmente alternável, né? Então não fica fixado, não fica engessado um serviço só específico. O profissional responsável, o administrador, ele vai poder fazer adicionar novos serviços ou excluir. E também com relação ao preço. E falando no preço, basta eu digitar aqui qualquer serviço, ele já vai sendo colocado aqui o valor total. A hora eu posso alterar aqui, posso fazer alterações do horário, a data também, ou então alterar aqui neste campo, o mês, o ano. Suponhamos que está confirmado que vai ser com esta manicure, com o cabelo, então confirma-se a data e perfeito, já está aqui agendado o Marcelo. Para a exclusão, eu tenho um acesso restrito. Eu posso entrar com uma senha já cadastrada. Eu preferi fazer assim, né, um modo bem simples. Aqui então eu seleciono o que eu quero excluir. Na verdade, essa aqui é uma exclusão de grupo, que fica restrito ao administrador, o dono do salão, que é problemático, não tem volta, excluir não tem retorno. Então ele seleciona aqui se ele quer excluir um profissional que já não trabalha mais na casa, automaticamente vem para esse segmento aqui. Então é selecionado todo o cadastro, todo o Sérgio, né, no caso todo o serviço que é feito em vários anos, então, e aqui ele pode então excluir este profissional do cadastro de serviços já realizados. Ou então, se a pessoa preferir, pode ser a manicure, ou ainda o cliente, um cliente que também já não vem mais no salão, ou uma data específica, considerando que, vamos supor aqui, a data final para que a pessoa possa, deixa lá, então já temos aqui algumas datas para excluir, né? Da data início tal, a data final tal, então a exclusão também pode ser feita aqui. Eu mencionei aqui que para salvar, quando eu quero fazer alguma alteração, se por um acaso foi salvo ou vai ser retificado um horário, basta clicar aqui nessa tabela, transfere-se todas as informações aqui. Então aqui eu posso alterar a data e as horas, né? Ou até mesmo, se for o caso, acrescentar ou diminuir um serviço, por exemplo, né? E então aqui posso editar, ou então excluir única e exclusivamente aquela reserva, né? Então o usuário comum também pode fazer, não precisa do acesso do administrador. Então, para o administrador, ele tem esse campo aqui que fica restrito, e também tem esse campo aqui, que podia ter sido usada a mesma senha, mas para resumir aqui, para agilizar uns testes, aqui eu tenho a possibilidade, então, adicionar novos funcionários, ou excluí-los, editar também, novamente, são campos, deixa eu preencher aqui,
são campos que eu uso para complementar, né? Eu fiz um processo bem simples aqui, um projeto bem simples, e eu considerei aqui um salão de porte médio, pequeno, algo que seja fácil, dinâmico, que não tenha muita burocracia, muitas, né, dificuldades para fazer um registro, alguma coisa assim. Aqui eu ponho se a pessoa é manicure, um salão simples, então só tem manicure e cabeleireiro. E no caso o atendente não carece fazer registro de agendamentos, né? E ali pode editar ou excluir. Podemos limpar os campos para restaurar, esse é um protocolo padrão que eu coloquei aqui, tanto para serviços e valores, e segue o mesmo premissa, né? E também com a com login e senha. Então a pessoa pode acrescentar novos funcionários para ter acesso a esse administração, ou então para excluir um grupo de seleções específicas. A princípio o software consiste nesse sistema básico. Ele é bem intuitivo, não requer ficar digitando muito, ficar colocando nome por nome. Eu achei bem dinâmico nesse sentido, bem simples. Talvez eu ainda deva mostrar então rapidinho, quando por exemplo a pessoa, o profissional, o administrador resolve colocar mais um serviço, por exemplo, então ele coloca valores aleatórios ali e salva. Então ele vai ter esse serviço adicional. Então, para que esse serviço esteja disponível aqui, ele vem aqui, restaura, pronto. Temos um serviço adicionado aqui e já transferindo o valor aqui. É bem, não fica engessado, então, só aqueles serviços ou só aquela função, como é o caso aqui. E nós só temos 2 segmentos de profissionais nesse salão. E 2 tipos, né? E para excluir, tem o mesmo protocolo aqui, né? Seleciona, então se o campo de salvar, para não ter redundância, ele fica inabilitado, e para excluir ou então editar, está ali disponível, né? Podemos seguir essa mesma forma. Ele pergunta se tem certeza, então ele é excluído. Ele também segue essa mesma premissa aqui. Para salvar, eu preencho os campos obrigatórios. Quando um campo não é preenchido, vamos considerar aqui para salvar, ele dá essa mensagem. É interessante preencher alguns campos básicos obrigatórios. Limpa-se. Então, se eu quero agora excluir alguma coisa, ele novamente pergunta sim. Este software não está terminado. Eu ainda quero implementar agora, no futuro, na medida do tempo, ele poder, na medida que eu for salvando, por exemplo, um funcionário, e ele tiver um serviço específico para fazer, ele vai tendo uma porcentagem de cada serviço. Por exemplo, corte de cabelo, em média 50%. Já a química, a pintura, a percentual varia conforme o proprietário desejar. Então, neste campo administrador, pretendo ainda fazê-lo, que na medida que for sendo salvo em agendamentos, em uma outra janela, em um outro visual restrito ao administrador, ele terá acesso às informações, o valor bruto do salão adquirido e o percentual que os profissionais independentes vão conseguindo ter no final do dia. Eu pensei em salvar aqui individualmente, por profissional, mas vamos considerar aqui que uma determinada pessoa queira fazer um serviço, ele é acompanhado com um outro cliente, o filho. Então ele tem essa opção. O Francisco, por exemplo, ele pode querer cortar o cabelo com o Christopher, e o filho, ele também tem preferência que seja feito com o mesmo profissional. Então ele tecnicamente teria 2 cortes masculinos, este profissional aqui, o Christopher. Contudo, se o Christopher não se importar em fazer o corte com o mesmo profissional, daí era interessante fazer com que este profissional, Christopher, tenha um corte com este horário agendado, né, com preço definido. Daí então ele é confirmado e é feito um novo cadastro com um outro profissional, um outro cabeleireiro, mais tarde, né, com o mesmo nome, né, com o mesmo serviço, só um serviço. Daí ele fica restrito a cada profissional. Então, para fazer o agendamento, a pessoa tem acesso, vamos supor aqui, vamos ver, o Christopher está disponível para o dia, que hoje é dia 21, então para o dia 21 está disponível para
agora já são próximo ao horário, então não poderia fazer o corte, por exemplo. Né? Fica esta é a ideia. Então ele teria que agendar um pouco mais tarde. E também não quis deixar engessado esse conceito. Este salão em particular, o Christopher pode trabalhar um pouco mais demorado o mesmo serviço do que a Marga. A Marga pode ser mais rápida. Então fica ao critério da pessoa que estiver agendando ter essa consciência e encaixar os clientes conforme a necessidade que o profissional tem do tempo, né? E do serviço que é realizado. Mesma coisa acontece com as manicures. Enfim, o processo é este. Essa é a ideia. Ele pode excluir toda a tabela, pode ser por data, pode ser a exclusão, quando é excluído, esses campos ficam inabilitados. Essa é uma preocupação que eu também tive, para não correr risco de editar ou fazer, ou salvar, né, que confirma o agendamento, então não fazer redundância de agendamento, então só posso editar ou excluir. Restaurar, para caso eu queira limpar os campos, de deixar tudo restaurado, de ver todos os... No caso, quando eu restauro, eu vejo todos os clientes agendados, e todos os clientes agendados, todos os serviços agendados. Enfim, assim fica bem tranquilo. Mantive a data conforme o banco de dados, ano, mês e dia. Para mim se tornou mais prático em ver isso, o dia, o mês e as horas. E entendo que já pude mostrar o que o projeto faz, então a dizer que ele não está concluído, pretendo ainda fazer várias melhorias, visual, né, estética, e também essa da comissão, que é relevante. Então eu vou encerrando por aqui.